E aí, pessoal, tudo bem? Como andam as eleições nos estados de vocês? Porque aqui pelo Amazonas, nessa reta final, a Polícia Federal tá trabalhando que só ela. Anteontem foi interceptado um avião com quase 800 mil reais, que iria para a cidade de Jutaí, lá onde houve aquele linchamento. E ontem a Polícia Federal prendeu um candidato a prefeito de Quari, que fez chuva de dinheiro. Daí hoje a Polícia Federal já prendeu mais um assessor e um parlamentar que estavam indo para outra cidade do interior, com 20 mil reais em espécie. Isso porque nem estou falando dos secretários estaduais que estavam no complô com a alta cúpula da Polícia Militar para prender adversários políticos do grupo deles da cidade de Parintins, que hoje a Polícia Federal fez uma visita para eles também. Enfim, tá cheio de onda acontecendo aqui no Amazonas e vou falar especificamente para vocês sobre o caso de Quari. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou trazer para vocês essas prisões que a Polícia Federal está executando, que só tá dando o Amazonas lá na página deles. E também falar para vocês um pouco de como que rola a política aqui no Amazonas, porque como diz o nosso nome, no Amazonas é assim. E antes de eu trazer para vocês essas informações sobre esses fatos políticos, vou pedir, nem sei se é fato político ou é fato policial, vou pedindo que você deixe o like neste vídeo, comente o que você acha, se no seu estado é assim também. Se inscreva em nosso canal e se você já é inscrito em nosso canal, nosso muito obrigado. Pois bem, como eu disse pra vocês, a Polícia Federal tá trabalhando demais aqui no Amazonas. Ainda mais com a aproximação das eleições. Aqui a cultura do dinheiro roda solto e é fortíssimo ainda. E eu nem falo de navios com ranchos chegando nas comunidades rurais, que alguns apontam como compra de voto, enquanto outros apontam como operação social para mitigar o impacto da estiagem nas comunidades isoladas. Fato é que a linha que separa as ações sociais de crimes eleitorais é mínima. Agora, o que de fato é crime e é inegável é o que está acontecendo desde o início da semana. Na última segunda-feira, dia 30, para vocês terem ideia, a Polícia Federal apreendeu um malote com aproximadamente 800 mil reais em dinheiro em espécie lá no Aeroclube. O valor total encontrado estava em uma sacola e uma caixa de papelão em um avião fretado que seguia para Jutaí, cidade distante a 632 km de Manaus, no interior do estado. Só recapitulando, foi lá em Jutaí que recentemente a população fez justiça pelas próprias mãos contra um cara que supostamente teria cometido uma barbaridade contra uma criança. Eu até cheguei a trazer esse caso aqui para vocês no canal. Daí o responsável pelo avião que transportaria o dinheiro foi levado à Polícia Federal para depor, enquanto o dinheiro foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal, que abriu investigação sobre a procedência do montante. Ao todo foram apreendidos R$ 798.750, que muito provavelmente viraria votos na cidade de Jutaí. Aqui no Amazonas as fiscalizações estão sendo reforçadas por ordem do diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues, e serão executados até o segundo turno das eleições em todo o país. Os agentes estão fazendo inspeções sistemáticas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no Aeroclube do Amazonas e também no Porto de Manaus para reprimir crimes eleitorais. Daí hoje, agorinha. O deputado estadual do PT, Sinésio Campos, e a assessora dele foram detidos pela Polícia Federal com 20 mil reais em espécie lá no Aeroclube também. E na sequência eles foram levados à Superintendência Regional da Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência. E de acordo com informações da Polícia Federal, na ocasião, os agentes realizaram uma operação e encontraram a quantia em posse da assessora que ia viajar com ele para Benjamin Constant. O deputado se responsabilizou pela quantia e, segundo o comunicado da Polícia Federal, já a assessora afirmou não ter documentos que comprovassem a origem do dinheiro após ser detida. Abre aspas. A assessora não tinha comprovação do saque e desconhecia a origem do montante. Durante a fiscalização, o parlamentar também foi inspecionado e reconheceu que o dinheiro pertencia a ele. Fecha aspas. Daí, hoje de manhã, a Polícia Federal lançou a Operação Tupinambarana Liberta, investigando membros da alta cúpula do governo do Amazonas por suspeita de manipulação nas eleições municipais de Parintins. Entre os alvos estão Armando do Vale, presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas, COSAMA, Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa, e Fabrício Barbosa, secretário de Administração, além de dois oficiais da Polícia Militar, o tenente-coronel Jackson Ribeiro e o capitão Guilherme Navarro, que ainda não haviam sido localizados. Esses funcionários eles tinham sido exonerados após serem filmados em uma reunião suspeita favorecendo a candidata Brena Dianá, do União Brasil.
A operação envolveu 50 policiais cumprindo mandados de busca em Manaus, mas ninguém foi preso. A Justiça Eleitoral também proibiu os investigados de acessar Parintins e de se comunicar entre si ou com coligações políticas locais. A investigação foi motivada por um vídeo gravado em agosto na casa de Adriane Cidade, prima de Roberto Cidade, candidato à prefeitura de Manaus. Nas imagens, os envolvidos admitiram crimes eleitorais como compra de votos e utilização de milícias para intimidar adversários. A Polícia Federal também encontrou indícios de ameaças de uma facção criminosa impedindo o acesso de candidatos a certas áreas. Os investigados prestaram depoimento e foram liberados. O governo do Amazonas exonerou os secretários para garantir a imparcialidade das investigações, destacando que eles poderão retornar aos cargos caso sua inocência seja comprovada. Bom, e daí, em outra cidade do Amazonas, a cidade de Quari, distante a 363 quilômetros de Manaus, e que é uma cidade bem importante aqui do Amazonas, e também cheia de situações tristes e delicadas que vocês irão ouvir muita gente falar aqui no canal. Lá, a Polícia Federal também teve que intervir após o candidato a prefeito da cidade, o Raione Cabral, do Mobiliza, ter feito chover dinheiro em uma praça da cidade. Até um dia desses, o Raione Cabral estava desistindo da sua candidatura própria para apoiar a candidatura de Arben Avelar, PMB, em uma aliança desesperadora de frente ampla contra o rei de Quari, Adail Pinheiro, do Republicanos. Mas, de acordo com dados que consultamos hoje no DivulgaCand, ele aparece sim como candidato a prefeito de Quari. Logo, irei mencioná-lo como candidato. Já o principal adversário deles é Adail Pinheiro, que na última década esteve afastado diretamente da política por estar preso na Polícia Federal e inelegível. Mas da cadeia ele comandava politicamente a cidade e colocou o filho prefeito da cidade e a filha vice-prefeita. Depois colocou a filha deputada estadual, o sobrinho prefeito e o filho deputado federal. E com a sua soltura em 2018 e transcorridos 3 anos de inelegibilidade, pesquisas apontam que ele está com 51% das intenções de voto e provavelmente voltará a ser o prefeito de Quari. Acontece que na madrugada de ontem, quarta-feira, 4 carros da campanha do Adail Pinheiro foram incendiados em diferentes pontos da cidade. Embora o vandalismo tenha sido grave, não houve feridos. A polícia militar está investigando o caso, mas ainda não identificou os responsáveis. O clima eleitoral em Quari está tenso, literalmente está pegando fogo. E aí eu vou ler para vocês a nota de repúdio da campanha do Adail e ao fundo vou deixar os carros incendiados. Abre aspas. A coligação Quari Rumo ao Futuro vem a público manifestar seu mais profundo repúdio ao ataque criminoso ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 2 de outubro, em Quari. Os veículos particulares de eleitores quarienses, adesivados com o número do candidato à prefeitura Adail Pinheiro, foram alvo de um ato de vandalismo e violência, sendo incendiados de forma deliberada. Essa violência já vem sendo manifestada desde o início da nossa convenção, onde houve ato deliberado de violência com o intuito de sabotagem. Atos de intimidação e violência não podem, sob nenhuma circunstância, ser toleradas. O processo eleitoral deve ser um espaço de debate pacífico e de respeito às divergências de opinião, garantindo que todos os cidadãos possam exercer seu direito de escolha de forma livre e segura. A coligação Quari Rumo ao Futuro espera que as autoridades competentes identifiquem os responsáveis por este ato de vandalismo e que sejam processados e punidos com o rigor da lei. Reforçamos nosso compromisso com uma campanha limpa, pautada no diálogo e no respeito, e seguiremos firmes em nossa missão de construir um futuro melhor para Quari, em prol do progresso e do desenvolvimento de nosso município. Fecha as aspas. Bom, daí essa contextualização é importante para o final deste vídeo, e também para entender sobre esse assunto conosco. E ainda um pouco mais sobre o Adail Pinheiro, ele em 2014 foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas a 11 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. Ele foi acusado de favorecimento à prostituição, além de improbidade administrativa e esquema milionário de fraudes em licitação. Daí, quando foi lá em 2018, ele foi solto. E em 2022, o Tribunal de Contas da União decidiu que ele deveria devolver 77 milhões aos cofres públicos municipais. E ainda assim, ele deverá ser o próximo prefeito de Quari, porque, como disse para vocês, ele é o rei de Quari. Em pesquisa divulgada ontem, Adail Pinheiro aparece com 51,7% dos votos e na sequência aparece o Arben Avelar com 34,1%. E feita essa contextualização, a gente chega na manhã desta quarta-feira, ontem,
quando Raione e sua equipe se dirigiram à Praça do Cristo Redentor, de Quari, e de lá arremessaram as cédulas de dinheiro para a galera, só nota de 50 e de 100. Logicamente, abaixo aquele desespero de pessoas para catar as notas. E aí eu vou mostrar para vocês esse vídeo e na sequência comento mais um pouco sobre esse assunto. Cara, ele jogou. Quer dinheiro? Nós, é nós, é nós. E agora? Mais dinheiro, mais dinheiro. Esse dinheiro. Para o nosso, 20 reais. E aí, como eu disse para vocês, a Polícia Federal prendeu o Raione e também o influenciador Zé Real. Aliás, em fevereiro deste ano, o influencer José Raimundo Barreto Marques, de 38 anos, conhecido como Zé Real, foi preso, suspeito de estelionato após sacar R$ 1.200 de uma vítima. O crime teria ocorrido em janeiro deste ano lá em Quari. Ou seja, ninguém é santo na Terra do Gás, que é um dos apelidos da cidade de Quari. E durante a prisão deles, eles ficaram rindo enquanto entraram na viatura da Polícia Federal. E depois os advogados deles disseram que eles foram presos ali de maneira covarde e que só sairiam da porta da delegacia com ele solto. Inclusive, esse ex-candidato, ou candidato a prefeito, é advogado e também é conhecido como o advogado do povo. E eu só falei isso porque lembrei rapidamente da outra doutora que foi presa recentemente e tinha um monte de gente na porta da cadeia aguardando ela sair. Bom, e de acordo com as informações apuradas, foram lançados aproximadamente R$30 mil. E um pouco antes dessa ação, o Zé Real postou um vídeo nas redes sociais contando que faria essa estratégia. Que a estratégia tinha sido pensada por ele e pelo Raione Cabral. Que na verdade esse dinheiro era do próprio povo de Quari que estava sendo devolvido a eles. E aí o Zé Real contou no vídeo que ele iria fazer esse vídeo sábado, já nas vésperas da eleição. Mas como aconteceu esse atentado na madrugada que eu trouxe para vocês, ele acabou antecipando o ato dele também. Aí ele disse que se infiltrou no grupo do Adail Pinheiro, que inclusive foi chamado de traíra pelos seus seguidores e amigos, mas que tudo era por um bem maior. E aí eu vou pôr para vocês ele contando essa estratégia. Olá meus amigos, bom dia. Chegou o grande dia. Olha só, eu ia fazer esse vídeo sábado, só que por conta das situações do suposto atentado, eu vim fazer o vídeo hoje. O que acontece, minha gente? Eu aceitei o desafio de me infiltrar lá no grupo da família Pinheiro. Um desafio que foi criado, uma estratégia política que foi criada por mim e por Dr. Raione Cabral, da gente infiltrar lá. O Adail Pinheiro já vem me querendo faz tempo, já me paquerando, na verdade, para mim fazer parte do grupo dele já faz tempo. E eu peguei essa oportunidade para me infiltrar lá, para saber como é que está a situação lá. Vou logo falar de fato para você o que está acontecendo. A família Pinheiro vai perder a eleição, tá? Zé Real, mas tu tá puxando saco de quem agora? Não tô puxando saco de ninguém. Vou continuar com a minha palavra, dizer que sou neutro e vou ficar neutro. Só tenho lealdade a esse cara aqui, ó, que é o Raione Cabral. E aí ele avisou momentos antes que às 9 horas ele iria jogar tudo pro povo que ele havia pego, porque o dinheiro era do povo de Quari. Mas eu tô neutro, tá? E doutor, e olha só, vou falar um negócio pro senhor aqui. Zé Real, e o que é que tu pegou lá e tal? O que é que tu pegou? 9 horas, ali na Praça do Cristo, nós vamos jogar para vocês, que o dinheiro é de vocês, o dinheiro é do povo de Quari. E por fim, o Raione falou sobre o dinheiro que foi dado pro Zé Real e que foi o dinheiro que eles jogaram na praça. E por fim, o Raione falou ali sobre o dinheiro que foi dado pro Zé Real e que seria o dinheiro que eles jogariam ali na praça. E aí confira a explicação do Raione Cabral sobre esse dinheiro. Doutor, fala um pouquinho aí de quem é esse dinheiro. Então, Zé Real, eu vou tentar explicar o que aconteceu. Eles tentaram comprar a dignidade do Zé Real, mas não vão conseguir. E esse dinheiro, Zé Real, que eles tentaram te comprar, nós vamos jogar para o povo de Quari, porque está faltando medicamento no hospital. É o dinheiro que foi roubado das pessoas, das crianças que hoje estão sem merenda escolar. É o dinheiro que foi roubado da saúde pública, falta medicamento. É o dinheiro que foi roubado do social. As pessoas de Quari hoje estão passando fome, passando necessidade. Então, esse dinheiro deve retornar para esse povo real. É importante ressaltar que, recentemente, em nota, a direção estadual do Mobiliza, que é o partido do Raione, informou que não reconhece a candidatura do Raione
e que houve ali a destituição dele como presidente municipal por unanimidade. Mas, como eu disse pra vocês, lá no site do TRE, tá escrito lá que ele é candidato, então ele é candidato. E aí o Mobiliza vai lá e resolve com ele. Bom, além disso, agora as autoridades estão apurando a origem dos valores distribuídos e investigando possível uso de recursos ilícitos na campanha. E após esses episódios recentes em Quari, pode ser que tenhamos mais vídeos aqui no canal, porque a eleição lá é uma das mais polêmicas que tem. E esse foi o vídeo, eu espero ter conseguido passar um pouco para vocês de como que é a política aqui no Amazonas. E gostaria de saber se no estado de vocês também é assim. E se você gostou desse vídeo, achou que ele foi útil, deixa o like, comenta o que você achou disso tudo. Comenta aí se você queria que tivesse uma chuva de dinheiro na sua cidade. Se inscreva no nosso canal e quando se inscrever, não se esqueça de ativar a campanha, porque assim que a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!